Sessão ordinária do dia 28 de outubro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Convido de imediato o senhor secretário, o vereador William Heineck, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 40ª sessão em caráter ordinário do terceiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 21 dias do mês de outubro de 2019. Aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2019, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 40ª sessão desse período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Carlito Sommer, Edivana Elcibaron, Flávia Bisoiter, Ido Vilibaldo Roden, Ivo Ayrton Ziegel, Jair Locatelli, Maria Helena Gellen Krumenauer, Marli Frank, Rosane Cladir Antunes do Nascimento, Vinícius Bindé Arbo de Araújo e William Matheus Heineck. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior, ata da 39ª sessão realizada no dia 14 de outubro de 2019, em horário regimental e em caráter ordinário. Votação aprovada. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2019. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado relativo às contas do Governo do Executivo Municipal de Três Passos do exercício de 2017. Votação nominal. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 8619. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e distribuir lanches e refrigerantes e sorvetes para as crianças do município. Votação aprovado. Expediente: os vereadores Marli Frank, Ido Roden, Ivor Ziegel, Jair Locatelli, Divan Baron, Vinícius de Araújo e Carlito Sommer fizeram uso da palavra. Explicações pessoais: os vereadores Jair Locatelli e Carlito Sommer fizeram uso da palavra. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Vinícius Bindé Arbo de Araújo, e secretariados pelo vereador William Matheus Heineck, secretário da mesa diretora, do que eu, William Matheus Heineck, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, projeto de lei complementar número 10/2019, projetos de lei número 87, 88 e 89/2019, projeto de lei legislativa número 21/2019 e indicações. Resumo dos projetos de lei que deram entrada na Câmara de Vereadores e serão lidos na sessão de hoje. Projeto de lei complementar número 1019, autoriza a redução do IPTU aos proprietários de imóveis que adotarem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, tais como sistema de captação de água da chuva, sistema de reuso da água, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento elétrico solar, construções com material sustentável e utilização de energia passiva e cultivo de espécies arbóreas nativas visando o aumento da biodiversidade do perímetro urbano. O objetivo é conceder benefício fiscal de redução do imposto, que varia a partir de 3%, não podendo exceder a 20%. Projeto de Lei 8719. Institui a Política Municipal de Proteção aos Animais, disciplina infrações e obrigatoriedade de identificação eletrônica e controle de natalidade em atendimento à Lei Federal 14.426 de 2017, que dispôs sobre a política de controle de natalidade de cães e gatos. Esse projeto objetivo é quantificar e identificar os animais existentes em nosso município, haja vista a necessidade de identificar os animais com algum responsável. O Código Municipal de Posturas já dispõe sobre a proibição de permanência de cães e gatos nas vias públicas, de modo que os responsáveis pelos animais devem ser responsabilizados pelas condutas irregulares praticadas. Projeto de Lei 8819 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento da dívida ativa aos contribuintes em débito com o Fisco Municipal no prazo de até 36 parcelas, observando-se um valor mínimo de R$ 50 por parcela. Projeto de Lei 8919 institui o turno único no Serviço Municipal das 7 às 13 horas no período de 1º de dezembro de 2019 até 29 de fevereiro de 2020. O turno único não se aplica às atividades de educação e ensino e coleta de lixo, que manterão seu funcionamento nos moldes atuais, exceto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Aos servidores que atuam junto ao Parque de Máquinas, bem como os profissionais garis e varredores,
aplicar-se-á o horário das 6 horas às 12 horas. Projeto de Lei Legislativa número 2119 dispõe sobre a criação da Cápsula do Tempo na Câmara Municipal de Três Passos, a ser aberta no dia 18 de outubro de 2069, ou seja, daqui a 50 anos, contendo mensagens por meio de cartas aos estudantes, vereadores e servidores dessa casa, do Poder Executivo, das entidades e dos munícipes. Ainda duas indicações. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal o repasse financeiro ao Hospital de Caridade no valor a ser recebido da União proveniente da partilha de recursos do mega leilão do pré-sal, cujo projeto já foi aprovado no Senado e vai agora para a sanção do Presidente da República. Conforme o projeto, 30% do que a União arrecadar no leilão irá para os entes federados, 15% para os estados e Distrito Federal e 15% para municípios. O governo do estado do Rio Grande do Sul poderá contar com cerca de 450 milhões de reais e os prefeitos gaúchos com mais de 700 milhões. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios estima quanto cada localidade deve receber. Três Passos irá receber 2.012.750 mil reais com 56 centavos. Como é de conhecimento da comunidade trespacense regional, o Hospital de Caridade passa por sérias dificuldades financeiras, sendo que a presente medida sugerida irá com certeza amenizar a situação. Indicação, senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito a realização de um estudo de viabilidade técnica para a remodelação do espaço físico da Feira do Produtor Rural, conforme o modelo anexo. O referido espaço foi construído em 27 de 10 de 2001, na rua General Osório, nos fundos do Fórum, com o intuito de valorizar a produção e os produtores locais e oferecer uma opção para quem procura tais produtos diretamente da agricultura familiar do nosso município. São frutas, verduras, queijo, leite, melado, pães, cucas, bolachas, salame e muito mais. A família produtora vê na feira uma oportunidade para continuar produzindo e se manter no meio rural. A nossa intenção, ao encaminhar a presente indicação, é que o secretário municipal da Agricultura realize um trabalho de remodelação do pavilhão, principalmente sua estrutura física, melhorando a frente e implantando uma cobertura para facilitar a carga e descarga dos feirantes e o acesso da comunidade e clientes, bem como instalando uma praça de alimentação que possa proporcionar aos consumidores do café colonial, composto de produtos da própria feira. Também que o secretário da Agricultura faça um trabalho de divulgação dos produtos e crie uma página online com uma logomarca específica conforme incentivo à Feira do Produtor. Três Passos, 17 de outubro de 2019, Flávio Abzoiter e Ido Roden, vereadores da bancada do PTB, em anexo o modelo. E eu peço desculpas na indicação anterior que trata dos valores do pré-sal e com a indicação sendo em relação ao Hospital de Caridade, foi indicação dos vereadores da bancada do PSDB, Arley Tomazoni, Jair Locatelli e Rosane Nascimento. Sem mais, eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador William, pela leitura do expediente. Sendo hoje a última sessão do mês, conforme previsto no regimento interno dessa casa, no artigo 191, não haverá o espaço do grande expediente, que é o discurso dos vereadores pelo tempo de 10 minutos na tribuna, em função de que temos como entidade convidada a Inspetoria Veterinária de Três Passos. Portanto, convidamos nesse momento o médico veterinário Guilherme Bastos Saldanha, chefe da Inspetoria Veterinária aqui de Três Passos, para fazer parte aqui da mesa dos trabalhos. Seja bem-vindo, boa noite. A fim de falar sobre as novas mudanças nas instruções de número 76 e 77 do Ministério da Agricultura relativas à produção de leite. São normativas aí, então, que inclusive estão gerando um debate muito grande, né, nas últimas semanas. Nós tivemos já no primeiro semestre também a presença
aqui na nossa casa do Guilherme, tratando sobre outras questões, e que deu uma repercussão muito boa junto à comunidade, né, naquele momento. E agora nós convidamos novamente a inspetoria para se fazer presente aqui junto ao Legislativo e hoje tratar então dessas duas instruções normativas que se referem especificamente à atividade da cadeia do leite. Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo e fique à vontade para fazer uma primeira explanação. Aqui o tempo é de até 30 minutos e depois também a gente vai abrir um espaço para os colegas vereadores que quiserem fazer algum tipo de pergunta ou também de comentário a respeito desse tema. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores, a todos os ouvintes. Da outra visita que eu fiz à casa, eu vim falar sobre brucelose e tuberculose, que nós estamos com diversos focos ativos, e na saída já ficou agendado para voltar a falar da questão do leite, porque são assuntos relacionados. Dentro das normativas do leite, entra também o programa de brucelose e tuberculose, com o qual a nossa secretaria trabalha. Sim, para nós começarmos o assunto, nós temos hoje no Rio Grande do Sul mais de 170 mil produtores de leite. O Estado produz 4,6 bilhões de litros ano e aumentou essa produção em 57% nos últimos 10 anos. A cadeia leiteira cresceu muito, segue crescendo, apesar da perda de produtores. Desses 173 mil produtores, somente 65 mil vendem para laticínios. Mais da metade dos produtores tem leite apenas para consumo da família. A realidade parecida com a nossa aqui de Três Passos. Nós temos 800 produtores cadastrados com animais de raças leiteiras, mas em torno de 400 que vendem para laticínios no município. Desse leite que o Rio Grande do Sul produz, dos 4,6 bilhões de litros, 85% é vendido para outros estados. Os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, consomem apenas 15% do leite que produzem e vendem para o Norte, Nordeste, Sudeste, o restante da produção. Aí que nós entramos nas instruções normativas, porque essas outras regiões do Brasil estão começando a produção leiteira, inclusive comprando animais aqui no Rio Grande do Sul para fazer cruzamentos, comprando vacas holandesas aqui para produzir animais girolando para regiões mais quentes, e a tendência é que nos próximos 5 anos os outros estados, as outras regiões do país sejam autossuficientes e nós tenhamos que exportar esses 85% da nossa produção que são vendidas dentro do país. Essa discussão das instruções normativas, das legislações de leite, começaram a ganhar mais força em 2013, a partir da Operação Leite Compensado, que começou a pegar fraudes no leite com uso de ureia, com uso de vários aditivos, com todo tipo de fraude do leite. E no ano de 2016, o Estado do Rio Grande do Sul criou a Lei 14.835, que foi chamada Lei do Leite. Esta Lei do Leite traz, nos principais artigos, a obrigatoriedade das propriedades serem cadastradas junto à inspetoria veterinária, permanecerem atualizadas e cumprir com as obrigações sanitárias. Hoje só vende leite quem tem animais, que os maiores problemas das fraudes é que adicionavam água e outros produtos no leite e vendiam em nome de pessoas que nem possuíam animais. Então hoje todas as empresas têm um cadastro com a quantidade de animais e que estão cumprindo com as obrigações. Só aí já diminuiu boa parte da fraude. E também dentro dessa lei do leite ficou concebido que transportadores não podem intermediar compra e venda de leite. Hoje quem compra e vende são só empresas. Antes quem tinha a linha do leite, o caminhoneiro, vendia para a empresa A ou B de acordo como tivesse o preço, trancava por não possuir qualidade no portão de uma empresa, fazia a volta e entregava na outra mais próxima. Então hoje só quem transporta leite são empresas, elas são responsáveis, os transportadores possuem GPS, aparece todo o trajeto por onde eles passaram, e isso diminuiu bastante a fraude.
Daí depois, né, da nossa lei do leite aqui no Rio Grande do Sul, nós chegamos nas IN 76 e 77, que já vem de anos. Nós tínhamos a instrução normativa 51 de 2002, que já colocava regras de qualidade para o leite, e ela foi postergada, não foi cobrada. Em 2012 teve a IN 62, da mesma forma, e hoje nós chegamos na 76, 77, que, como eu falei, que nós não vamos ter essa venda para o Brasil logo aí na frente, nós não vamos conseguir vender para os outros estados no Brasil, ou nós começamos a atender as exigências mínimas de qualidade para poder exportar o nosso leite, ou nós vamos ficar com o leite do Rio Grande do Sul estocado sem ter para quem vender. Do Rio Grande do Sul, não, dos 3 estados do Sul, que são os maiores produtores. As INs, a 76 traz que o leite tem que chegar na indústria a 7 graus e, excepcionalmente, quando houver problemas, a 9. Até então eram 10 a 11 graus. Ela baixa essa temperatura, e que o leite deve apresentar médias geométricas trimestrais de contagem padrão em placas, que é a contagem bacteriana do leite de 300 mil unidades formadoras de colônia, e de células somáticas de 500 mil células somáticas por ml. Num primeiro momento, o Ministério da Agricultura nos passou que esse ano ele vai trabalhar com a contagem bacteriana, que é 300 mil. Esse mês de outubro vai fechar a primeira média trimestral, de agosto, setembro e outubro. Os produtores que não atingirem média nesses 3 meses de 300 mil ficarão impedidos de vender seu leite. Essa contagem bacteriana é uma contagem que mede a higiene da produção de leite. Só higiene e temperatura, até tem a questão, né, dos 7 graus da indústria. O produtor vai ter que manter até 4 graus na propriedade para passar para o caminhão e chegar a 7 no laticínio. Então, o que está causando mais discussão no momento, porque é o que vai ser cobrado esse ano ainda, é essa contagem bacteriana. Pelos produtores que a gente visita e conhece, ela pode ser resolvida usando água quente na lavagem das ordenhadeiras, na lavagem das teteiras, uso correto do detergente. Então não é muito difícil de se chegar nessas condições de higiene que a IN está pautando. A outra, da contagem de células somáticas, ela é um indicativo de mastite subclínica. Então depende do produtor fazer testes para identificar quais são os animais que estão apresentando esses sinais, para que ele descarte, ou trate, e se o tratamento não funcionar, descarte do rebanho. Essa questão das células somáticas, o Ministério da Agricultura vai começar a cobrar das empresas a partir do ano que vem. E no terceiro ano de validade das INs, vai entrar a questão da brucelose e tuberculose. Os laticínios vão ter que cobrar dos produtores para eles aderirem ao programa de brucelose e tuberculose para ter as propriedades certificadas. Então nós temos para o primeiro ano a contagem bacteriana, para o segundo as células somáticas e para o terceiro a certificação de propriedades. Assim que nos foi passado pelo Ministério da Agricultura. A IN 77 seria a do estado sanitário do rebanho. Ela coloca que toda a propriedade da produtora de leite deve ter um médico veterinário dando assistência. Esse médico veterinário pode ser particular, pode ser da empresa de leite, ele não tem que ter dedicação exclusiva na propriedade, mas a empresa vai ter que indicar qual é o profissional que atende as propriedades que ela coleta leite. Outro item que tem na 77 é de controle de brucelose e tuberculose, que eu falei, e outras questões de boas práticas na produção para melhorar a qualidade do leite. Isso daí é o que eu tinha para falar das INs, né,
um básico, e daí fica aberto para as perguntas dos vereadores. Muito bem, vamos já abrir o espaço, vereador Arley Tomazoni. Boa noite a todos, em especial o Guilherme, que veio novamente aí, né? E a fala dele é bastante técnica, então tem algumas coisas que a gente não conhece. Me chamou a atenção ali quando o senhor falou que da parte produzida do leite aqui nos estados do sul, né? De 85%, então seria a parte que sai do Rio Grande do Sul. Se o senhor sabe dizer se esse leite ele sai na maioria industrializado, na forma, né, industrializado, ele sai in natura, né? A maior parte do leite que sai do estado, ele é, digamos, desidratado. Eles reduzem o volume do leite e daí quando chega na indústria, em São Paulo, Rio, eles hidratam novamente para vender. Eles reduzem o volume e depois se hidratam novamente. Então, só para... quando eles fazem esse processo, ele não agrega valor? Não. O grosso do nosso leite é vendido leite mesmo, não produtos industrializados. Vereadora Marli Franck. Duas questões. Vamos ver se eu entendi direito. Hoje, o leite do Rio Grande do Sul não tem qualidade suficiente para ser exportado? E aí vem a segunda pergunta. Foi pelo menos o que eu entendi. Né? A segunda pergunta, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade do leite que a gente bebe. E sabemos que o leite de caixinha tem, ali dentro tem coisas muito além do leite, né? Do leite puro e simples que deveria ter e que prejudicam a saúde da gente. Haveria possibilidade de ter um controle de qualidade, de sanidade, de propriedade em propriedade, vamos dizer assim, saber ter o controle de um agricultor tem 10 vacas leiteiras, né? E ele quer vender este leite como se vendia na cidade, né? Enfim, como se vendia antigamente, ou eu quero comprar leite de um produtor cuja qualidade eu conheço, né? Para não ter que comprar o leite de caixinha. Eu acredito, eu digo que esse leite não é leite de qualidade, né? Ele contém muitas substâncias que podem ser nocivas à saúde. Haveria como controlar a sanidade nas propriedades e uma forma de legalizar essa venda, que o produtor pudesse vender direto para o consumidor? Assim, a questão do produtor vender para o consumidor só tendo o selo de inspeção municipal, que seria o mínimo, né, para fazer um leite o leite de saquinho. Tem municípios que têm cooperativas de produtores que têm o local de pasteurização, pasteurizam esse leite, entregam leite de saquinho para as escolas, para os hospitais e ainda vendem alguma coisa no comércio, né? Uma opção bastante interessante para pequenos produtores. Eles, nos municípios que eu conheço, funcionam em forma de cooperativa de produtores. A questão do leite de caixinha, né, ele possui estabilizantes, também não é a melhor forma. O Brasil é um dos poucos países que trabalha com leite UHT dessa forma. Outros países já trabalham com leite pasteurizado, que não vai a mesma quantidade de estabilizantes que a gente usa. Então até nisso a gente está atrasado. O leite de caixinha parece que foi uma revolução, mas aqui é um dos poucos lugares que usam. A questão da qualidade, o Ministério da Agricultura falou que poucos países da África compram o nosso leite por causa da questão de qualidade. A maioria dos países tem essa contagem padrão em placas, que é a contagem bacteriana, tabeladas em 100 mil unidades. Nós estamos baixando agora para 300 mil. Mesmo assim, nós não conseguimos entrar na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, se nós conseguimos atingir esses 300 mil. Nós estamos muito fora. O Brasil, a maioria das regiões do Brasil tem médias de 2 milhões e de 1 milhão de contagem bacteriana. Então, a gente tem muito que baixar para conseguir acessar algum mercado.
Então, essa questão da qualidade, né, que eu falei que começou na IN 51 de 2002 e vem sido empurrada, ela chegou num momento que agora ou vai ou a gente não vai ter para quem vender. Leite com 1 milhão de contágio bacteriana, se der uma melhoradinha, a gente fecha em 1 milhão, a gente não tem para quem vender. Tirando aqui assim o Brasil e alguns países da África que vão pagar muito mal por esse leite, né? O Brasil conseguiu agora em setembro vender para a China leite, pelo que está escrito na legislação. A China disse assim, se o Brasil cumprir o que está escrito, né, nós vamos virar compradores do leite do Brasil. Está escrito tudo isso que eu li há pouco, né, mas hoje não está sendo cumprido ainda. E a China está comprando por extrema necessidade. Estão passando por um foco de peste suína. A estimativa é que sacrifiquem 200 milhões de suínos na China, já está perto desse número. Então, tudo que for proteína vai ir para a China pelos próximos 5 anos. Então, abriu uma janela interessante para a gente, mas foi por uma casualidade, não pela melhora da qualidade ainda. Vereador Ido Roden. Boa noite a todos. Dr. Guilherme Saldanha. Saldanha me faz lembrar um dos maiores treinadores de futebol desse país, chamado João Saldanha, que era gaúcho, e que nos anos 70, por entender a política inverso àqueles que comandavam o país, foi demitido. E foi um dos grandes heróis desse futebol que foi desempenhado nos anos 70. Pode não ter nada em termos de esporte com Vossa Senhoria, mas o sobrenome me fez lembrar o ícone de treinador. Guilherme, o leite resfriado, o índice era 14 ou era 10 antes da nova norma de 7 a 9? Era 10? Era 10. Então tá bom. Se não fosse 14, eu ia pedir. Então havia entrega de leite em condições não em condições de industrializar, porque agora baixou de 7 a 9, né? Mas não, 10 estava mais ou menos no parâmetro. Mas eu ia perguntar que se ouve falar pela rua de que o leite em caixinha, e eu vou falar a voz do povo agora, a leite em caixinha, depois de ter ele sido retirado por ter excedido o prazo dele, ele é recondicionado, revitalizado, é colocado na caixinha e colocado à venda. Isso tem fundamento? Não, isso daí não procede. Circulam vídeos na internet, né, da questão das cores no fundo da caixinha, assim, aquela questão das cores é para testar a impressora que imprime as embalagens. Se tu conferir as cores que tem embaixo são as mesmas cores da embalagem, dependendo das marcas de leite, né? Isso não procede. O alimento que volta não pode ser reprocessado, né? Não deveria, mas o nosso país, às vezes, são presos na questão do leite compensado. Foi pego até queijo, que voltava queijo mofado, estragado, era lavado com quiboa e colocado na massa do queijo novo, né, para fazer de novo. Isso passou na RBS agora há poucos anos atrás, dentro de alguma das fases da leite compensado. Acredita-se com essa legislação do leite do Rio Grande do Sul, amarrou muitas empresas. Até hoje o Ministério Público ainda está batendo em cima de algumas, mas eu acho que a nossa qualidade aumentou muito, né, nessa questão de fraudes, de reprocessamentos. Mas essa questão do leite em caixinha não é uma fake news que está circulando, assim, de tempos em tempos ela volta. Então eu vou completar, doutor Guilherme. O pessoal, vamos aprofundar um pouco a base da qualidade. Também é comum ouvir, e a imprensa divulga, e há até procedimentos judiciais nesse sentido, de que colocam dentro do leite produtos químicos que podem vir alterar também a saúde das pessoas consumidoras. Por exemplo, a ureia e outros químicos que venham a ter prejuízo. Isso tem procedimento? O senhor tem conhecimento de que isso se procede também para que o leite não sofra danos e não seja consumido?
o uso da ureia, da água oxigenada que vinha sendo usado, era para adequar a densidade do leite devido à adição de água. Né? Os fraudadores utilizavam água e daí para mascarar, para a densidade ficar próxima da densidade do leite, acabavam colocando ureia, acabavam colocando água oxigenada para o teste de densidade que é feito né, de todas as coletas de leite, aparentasse ser leite. Esse tipo de fraude foi pego de 2013 para cá, várias e várias empresas cometendo, né? Tinha empresas especializadas, tinha receita para fazer a fraude no leite, mas hoje eu creio que com toda a melhora da legislação e com a leite compensado, o nosso leite já deu nessa questão das fraudes, o nosso leite já deu um pulo gigantesco de qualidade. Agora nós temos que entrar nessas outras questões, né, de contagem bacteriana, que é a questão de higiene, né, que vem pela frente. Vereador Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores, e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, Rádio Difusora, eu queria cumprimentar o doutor Guilherme, dar os parabéns pelas suas colocações aqui, trazendo para nós, vereadores, e para quem está nos acompanhando, detalhes em relação às mudanças, né? As mudanças nas instruções 76 e 77. Eu queria perguntar para o senhor, assim, a questão também, uma pergunta a relação mais que afeta, assim, que traz um pouco de constrangimento ou de preocupação para o produtor. A questão do fechamento da Nestlé em Palmeiras, ele afetou a produção, a entrega, o recebimento da nossa região aqui? Qual que foram as consequências, o que pode gerar lá no futuro o fechamento da Nestlé? A Nestlé, logo após o fechamento em Palmeira, encerrou a sua atividade no leite. A Piracanjuba vai absorver todas as estruturas da Nestlé na área do leite, e o leite da Nestlé que ia para Palmeira acabou indo para Carazinho, né, e alguns produtores acabaram mudando de empresa, assim, não teve nenhum impacto na comercialização de leite, né, entre as empresas e produtores, esse fechamento. Aparentemente, porque dá para ver, a Nestlé se aproveitou de incentivos, né, tinha 10 anos de incentivo, cessou os 10 anos, acabou fechando a fábrica ali, e como ela tinha a fábrica de Carazinho um pouco ociosa, acabou passando para lá. Mas no mês seguinte ela encerrou as operações no leite, e hoje quem usa a marca Nestlé de leite Ninho, Molico, é a Piracanjuba. Guilherme, eu estava fazendo uma questão também, mês passado eu acompanhei através de informações pela imprensa, aí houve algumas mobilizações de audiência pública na Assembleia de algumas entidades ligadas principalmente à agricultura familiar, a FETAG, a FETRAF, enfim, e essas entidades tentaram deixar claro que não são contra as instruções normativas, mas que elas têm uma preocupação quanto à questão do prazo para adequação, questão da própria parte da manutenção da temperatura, enfim, né, de alguns investimentos que essas entidades entendem que talvez os agricultores familiares, os pequenos produtores não vão ter capacidade financeira, estrutural de se adequar a isso. E a preocupação dessas entidades é que nos últimos anos houve uma perda muito grande de produtores, né, que por uma questão ou outra abandonaram a atividade aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu avalia também essa questão do que essas entidades propuseram? Houve até uma audiência pública na Assembleia, há um risco grande da gente perder produtores, principalmente pequenos produtores, enfim, como é que daria para a gente avaliar essa questão também, na tua opinião? A FETAG fez a mesma colocação num simpósio que teve lá em Juí, tinha o Ministério da Agricultura, o Fundes, a FETAG, a Farsul, a Secretaria da Agricultura do Estado, estavam todas as entidades ligadas, reunidas, e teve uma troca de ideias de como funcionariam as instruções normativas no mês que elas entraram em vigor. A FETAG fez essa colocação, pelo que teve na discussão lá, são mais casos pontuais, porque a questão do refrigerador de tanque de expansão,
Já era obrigatório de outras legislações, todos os produtores já têm esse resfriador. Pode ter problema de ajustes, né, dessa questão de atingir os 4 graus, né, a temperatura, porque até então tu conseguia sair da propriedade com 7, que chegaria nos 10 graus no laticínio. Hoje vai ter que sair a 4 para chegar no 7. Então pode haver questões de ajustes, ou um ou outro ter que comprar um resfriador novo, porque não tem como ajustar essa questão da temperatura. Isso daí já havia sido discutido lá em todos os simpósios, foram feitos em 4, 5 regiões do estado. Eu assisti pelas lives do Facebook, as perguntas e respostas dos outros. Eram praticamente as mesmas perguntas dessa questão dos produtores. Sobre a diminuição dos produtores, nós ali na Inspetoria Veterinária, nós tínhamos quase 1.600 produtores há 5 anos atrás. Já temos menos de 1.300. Desses 1.300, a metade tem menos de 10 animais, então já dá para, só dos números já dá para ler que esses produtores estão saindo, são produtores que estão saindo. Nós vamos acompanhar a vacinação de aftosa nas propriedades. O nosso interior é bastante velho, muitas propriedades com apenas um casal de idosos, então essa questão da diminuição, assim, a gente entende que vai diminuir muito ainda o número de produtores no interior. De repente, essa questão da hiene vai ser um empurrãozinho para alguém que já vem numa decrescente, assim, ou esperando que falta 3 anos para se aposentar, ou não parou ainda porque tem aquela rotina de tirar leite. De repente, essa questão da hiene vai ser o que vai tirar ele da atividade. Mas não que isso não fosse ocorrer, isso a gente já vê, é notório a nossa diminuição de produtores. E por nós termos metade dos produtores do município com menos de 10 animais, não é uma propriedade que tenha rentabilidade para se manter ativa. Isso daí é a maioria de propriedades de pessoas aposentadas, pessoas que estão saindo, pessoas que estão trabalhando na cidade e ainda mantêm alguma coisa no interior. Então, o máximo que pode acontecer é acelerar um pouco o processo. Vereador Tocha. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela presença, hein? Até para complementar a tua fala, tu pode dar o teu parecer. Nós somos, volta e meia, a gente procura vocês em função do IBGE, né? Para esclarecer também para quem está ouvindo, as propriedades do interior têm diminuído, as pessoas envolvidas na atividade têm diminuído, mas a produção leiteira tem aumentado, né? Então isso é um número que muitas vezes se acha, então, diminuiu os produtores de leite, está diminuindo a produção de leite. Não, o rebanho não diminui na mesma proporção que diminui as propriedades, porque alguém absorve aquele rebanho e até produz com maior quantidade e qualidade de leite, porque são pessoas com maior poder aquisitivo que podem, inclusive, se adequar a essas instruções de melhor forma, né? Então, isso eu acho que na nossa região aqui, tem acontecido com frequência e vai ao encontro que tu falou, é o caminho mesmo, menos propriedades com maior qualidade e estrutura e uma produtividade até maior do que a anterior, né? Eu coloquei no início da fala, né, que nós tivemos um aumento de 57% da produção nos últimos 10 anos. Então a produção de leite segue aumentando bastante. Mesmo com a saída de produtores. A saída, como eu falei, são produtores pequenos, de repente até eles estão nessa metade de produtores que nem vendem o leite, que tem leite para consumo da propriedade, para fazer um queijo para consumo na propriedade, né? E a tecnificação e a melhoria dos nossos produtores, assim, o avanço tecnológico dentro da produção de leite é muito grande. Isso daí saem 4, 5 moradores de determinada localidade. Eu vejo bastante isso ali em Esperança do Sul, para o lado do Rio Turvo. Nós trabalhamos com o controle de morcego hematófago da raiva no entorno do Parque Estadual do Turvo, e toda aquela parte do lado do Turvo lá está ficando abandonada. Assim, estão sumindo os moradores daquela região, mas em compensação, a produção de leite dos municípios aqui da região estão aumentando, né? Porque os que estão ficando estão produzindo mais. Mais algum colega? Vereador Jair Locatelli?
Muito boa noite. Quero cumprimentar aos colegas, o Guilherme, aos funcionários da casa. É um momento quase que passando do momento oportuno. Nós já estamos vendo assim que algumas coisas a CCS vai passar para o ano que vem, a exigência. O que a vereadora Marli colocava, só para passar algumas informações daquilo que a gente tem, nós vamos ter, eu queria esse ano já, mas acho que não sei se vai ser esse ano, um produtor que vai pasteurizar e engarrafar leite. Eu acredito assim que isso não acontece ainda porque não precisa. O Guilherme pode me corrigir depois, mas nós temos um grande número uma quantia até expressiva de produtores que comercializam leite de casa em casa ainda, né? E eu não sou contra isso, né? Até pelo contrário. Mas assim, nós temos o rapaz que está trabalhando na feira do produtor, está em processo adiantado para fazer esse procedimento. E eu sempre trabalhei o vidro, né? A Europa trabalha e eles têm os seus motivos. Para mim, o plástico ele é altamente prejudicial para a saúde. Não sei o que é pior, se é a caixinha, o plástico, o leite da caixinha, uma série de coisas. Mas assim, a ideia é que ele trabalhe vidro, né? Que seja reutilizável, tudo é possível e está se trabalhando essa questão, só a título de informação. Eu acredito que o poder público municipal vai dar o respaldo, porque já começou a levá-lo ele para fazer uma visita aonde já existe isso e está acontecendo. Mas na questão das normativas, não é as normativas, o Guilherme até deixou assim, não são as normativas que vão tirar o produtor da atividade. Aquele produtor que não tem essa qualidade, eu trabalho com esse produtor, que normalmente não é tão acessível à assistência técnica. A gente trabalha com um produtor que tu passa todas as informações e ele vai mal. É o técnico que é ruim, né? Aí tu trabalha com aquele que usa, que faz todo. Eu tenho um produtor que ganhou 92 centavos o litro de leite nesse mês que passou. E eu tenho um produtor que ganhou 1,46. Né? Então, assim, o que vai excluir, no meu ponto de vista, esse produtor que não está dentro das normativas hoje, vai ser o preço. Porque daí eu faço o custo de produção, daí o que produz bem chega ali 80 e poucos, 90 centavos. E esse produtor que ele já está vendendo a esse, e ele tem um custo maior. Mas assim, Guilherme, eu vou estender a pergunta. As normativas são questões corrigidas tecnicamente, né? Como é que tu vê assim a estrutura? O Estado a gente sabe que não tem, né, como trabalhar mais além do que está fazendo, até porque a gente vê a estrutura do Estado é mais em termos de controles, né, de preenchimento de planilhas e de acompanhamento. Como é que tu vê a possibilidade, principalmente o produtor maior? Muitos veterinários vão lá e querem trabalhar, mas e os pequenos produtores? Como é que tu vê a estrutura técnica? Porque o problema das normativas é técnico, né? É de conhecimento do produtor, mas o produtor ele tem uma instrução menor do que os técnicos. Então, como é que tu vê essa questão? Primeiro, o leite em garrafa de vidro que tu comentou, é o que a Europa está usando hoje, é leite pasteurizado, né, sem aditivos, em garrafa de vidro. Seria uma notícia muito boa para nós, né, que isso acontecesse no município. A questão da venda de litrão, né, de casa em casa, às vezes a gente
é colocado em algumas situações. Nós temos metas de barreiras para cumprir por causa da nossa região de fronteira, e, né, por causa da movimentação de animais, e às vezes acaba caindo algum produtor de queijo, de leite, numa barreira, e a gente tem que aprender os produtos por serem clandestinos, né? Sempre gera uma situação ruim, tanto para o produtor quanto para a gente, dá bastante repercussão. Então seria uma notícia muito boa que nós tivéssemos alguém para abrir esse caminho. Todos os negócios, assim, parece que começam... eu sempre disse, uma região que não tem produtores de suínos, coloca um chiqueirão lá, o vizinho cresce o olho que está dando certo, o outro vizinho coloca também, né, começa a dar certo. Tomara que venha uma e dessa venham outras, né? A questão da assistência técnica, essas INs, eu esqueci de comentar no início, são instruções normativas para os laticínios. São cobranças, todas essas cobranças são feitas em cima dos laticínios, e são eles que têm que comprovar que os produtores têm qualidade, que os produtores aderiram aos programas de brucelose e tuberculose. Então, se entende que, devido à pressão em cima deles, eles vão começar a dar assistência aos produtores. Se nós vamos chegar nisso ou não, porque vai ser cobrado que a propriedade tenha assistência. Se não tiver, eles não vão conseguir comprar, eles não vão poder comprar o leite daquele produtor. Então, como as INs foram feitas para os laticínios, o que se espera é que eles vão começar, porque até então eles estão numa situação muito cômoda. Eles vão lá, estacionam o caminhão, viram as costas e carregam. Eles não ajudam em nada na propriedade, nem nessa questão da higiene, de como lavar melhor os equipamentos. Então as INs jogam para cima deles uma responsabilidade que hoje eles estão numa zona muito cômoda nessa questão da coleta de leite. Tomara de que vá para esse caminho, né? Mas mesmo assim vai ter que surgir outras alternativas de assistência, né? Seja do poder público ou não, em forma de cooperativas, né? Hoje não temos mais tantas cooperativas de leite. Há um tempo atrás a Cotricampo trabalhava com leite, a quase finada a Cotrijuí também. Hoje não temos mais as cooperativas nesse ramo, né? Acaba gerando uma falta grande nessa parte de assistência. Eu ouvi uma vez que a Cotricampo tinha um número bem grande de profissionais quando ela atuava no leite, que hoje não se encontram mais na região. Guilherme, só para colocar o contraponto do pensamento do vereador Jair, ele frisa de que o preço do leite é o motivo do agricultor parar com a produção de leite. O preço do leite, ao meu juízo, ele sempre foi desanimante. Sempre foi um preço baixo. Sempre o agricultor disse que o preço não representava o sofrimento que ele tinha de fazer a venda, colocar no mercado. Eu acho que, associado ao preço, as normativas, os dois juntos fizeram com que o nosso produtor pequeno largasse a produção de leite. O custo das normativas, ele vai ter que se adequar a muitos itens que são exigidos pela lei, juntado, associado ao preço baixo. Foram os dois que desanimaram o nosso produtor, que a gente vê. Eles dizem para a gente, uns associados até à aposentadoria, agora eu vou me aposentar, chega. A normativa exige isso, o preço está baixo, vou me aposentar, vou largar. Né? Mas como o vereador William disse, esses animais estão sendo adquiridos por outros produtores. Então a produção continua em alta, mas o número de produtores de leite baixa, diminui. O mercado acaba sendo soberano não só para o leite, mas para qualquer atividade, né? As nossas atividades de agricultura e pecuária vêm sendo achatadas. Esse preço de 90 centavos que o Jair falou do preço do leite é o preço de 10 anos atrás. Os 20 e poucos reais que estão pagando por porco engordado é preço de 10 anos atrás. Então toda a cadeia relacionada à agricultura e pecuária vem sendo achatada. O Jair comentou, né, a diferença de 92 centavos para 1,46 é mais de 50%. Isso daí está toda a diferença entre uma propriedade ser rentável ou não. O que joga o preço para baixo é a quantidade de leite, né?
A gente tem que entender também o lado da empresa. Às vezes tu entrar numa propriedade, manobrar o caminhão, o tempo de coleta, de manobrar, tu tem que colocar esse custo de funcionário, de combustível, de tempo, né, para chegar naquela propriedade. É o que acaba jogando esse preço do leite para baixo. O caminhão vai lá, estaciona e carrega 1.000 litros de um, e daí ele pega 100 litros em cada propriedade, em outras 10, né. E tem muitos produtores investindo. Já teve há uns anos atrás, isso também vem da questão da qualidade do leite, né? As empresas têm que coletar a cada 48 horas, senão a qualidade não se mantém dentro dos tanques. E acabaram uns 2 anos atrás, um pouco mais, parando de pegar leite de produtores que tinham menos de 100 litros a cada 2 dias, né? A cada 48 horas. Então nós tivemos uma saída de produtores, já deu bastante discussão aqui em Três Passos, mas é questão de mercado. Tu vai pensar se o caminhão da empresa tem que chegar lá para coletar menos de 100 litros a cada vez. São 50 litros de produção por dia, 25 por ordenha, porque são 2 ordenhas por dia. Isso são 2 vacas da média. Nossos produtores, se tu pegar a média geral do nosso município, gira em torno de 12 a 15 litros a produção. Então esse cara tem 4 vacas produzindo. O mercado já excluiu esse e vem engolindo cada vez mais por essa questão. Quem está com 90 centavos vai sair do mercado, não vai ficar pagando para produzir leite, né? Então, infelizmente isso daí vale para qualquer tipo de produção. O mercado acaba excluindo. Então o produtor de leite, o produtor de suínos vai ter que estar sempre investindo, vai ter que estar sempre aumentando. Hoje, creio eu, que tem que ter no mínimo umas 25 vacas para ter uma propriedade rentável, e daqui 1 ano, 2 anos vai ser 30, vai ser 40, vai ser 50, a linha de corte com certeza vai aumentar, até por causa da tecnificação. Tem propriedades se sobressaindo, um número grande já de propriedades se sobressaindo, tanto é que nós temos um aumento muito grande de produção, e no momento que essas produzem mais, elas erguem a régua para os pequenos também, né? Então vai seguir excluindo gente do mercado. Isso daí não adianta a gente se bater, porque isso daí é um problema lá de trás, né? Tinha que ter sido investido lá atrás para esse pequeno virar um médio, e agora não dá mais tempo de recuperar esse que está caindo fora do mercado, né? A gente paga um preço alto por não ter agido lá atrás, desde essas questões de qualidade, né? Muito desse preço baixo tem a ver também com a baixa qualidade. Essa contagem bacteriana de 2 milhões que tem, as bactérias acabam consumindo a proteína, o açúcar do leite. Esse leite com contagem bacteriana alta é um leite de qualidade. Vai muito mais água do que sólidos nesse leite de baixa qualidade, acaba baixando o valor também, né? Que na hora de produzir um queijo, na hora de produzir um leite condensado, o rendimento é muito menor, porque as bactérias consumiram parte do que tinha de sólidos nesse leite, né? Eu gostaria... Tá. Eu não terminei a pergunta. Até a gente teria a resposta, mas é bem melhor quando vem alguém que tem um trabalho, que trabalha com mais municípios e tem um conhecimento mais amplo da questão. Existem produtos que são obrigados a serem utilizados. Os produtores reclamam, tem que comprar aquele detergente, tem que comprar aquela... Tu tens alguma questão relacionada a isso? Isso é as empresas que estão colocando com relação a isso? Só para... a sessão da Câmara aqui, ela é escutada principalmente no interior por uma boa parcela da população. A minha área, né, não é diretamente com o leite, né? Nós estamos envolvidos em parte com essas instruções normativas, mas a questão dos detergentes, né, não tem como tu fazer uma lavagem bem feita dos equipamentos de ordenha sem o uso, independente de marcas. Nós temos outro problema, que também fraudam produtos, né? Tem muito vendedor de produto que não funciona, mas desde que começou as discussões do leite, assim, toda a questão para atingir a contagem bacteriana mexe com coisas que o produtor já fez um dia. Porque tu vai visitar as propriedades, não tem nada para aquecer água lá
no galpão da ordenha. Um dos detergentes tem que ser com água quente para ele funcionar, para conseguir remover a gordura das mangueiras. Então, todo produtor, em alguma altura, por indicação da empresa, de um vendedor, já utilizou água quente com detergente. Hoje, a maioria dos locais que a gente chega não tem, usam o detergente a frio, não usam na sequência correta. Então, assim, tirando o caso de resfriadores que, de repente, não suportem baixar a temperatura, o resto não é nada que o produtor não tenha visto. É só uma etapa que ele está pulando em alguma coisa que ele já fez. Ou ele não está esquentando a água, ou ele parou de usar detergente ou porque não funcionou, ou por causa do preço. Assim, não é... não, essa questão da higiene não é nada que seja de desconhecimento dos produtores. A questão da célula somática também, que tem o teste da raquete, né? É um teste já muito velho. Toda a propriedade tem a raquete enfiada lá no galpão, criando teia de aranha. Não usa, é uma coisa que o produtor já tem, já viu, ele sabe como usa, mas não vem usando. Então, essa questão de aumentar custos por causa das normativas, assim, não... De repente vai aumentar o custo do detergente porque ele tem, não, mas tem. Tu chega nas... Porque vendedor no interior é o que mais tem, né? Tem produtor que bota placa proibido de entrar vendedor na propriedade. E daí eles compram o detergente, mas compram de tanto que o cara enche o saco, botam lá no canto e não usam. Então, o nosso problema para chegar na qualidade que a gente precisa é que o produtor está queimando alguma etapa de alguma coisa que ele sabe o que é e deixou de fazer por algum motivo, pelo desestímulo do preço, de repente, né? O preço começa a baixar, tu começa a votar, né? Gastando meu tempo, aquecendo água, vai gastar luz, vai... Mas não é nada que seja de desconhecimento dos produtores. Eu tenho os produtores que falam, minha contagem está a 2 milhões. E daí tu pergunta, né, sobre... eu fazia, eu já fiz, eu sei como é. Então não é nada que seja estranho ao dia a dia do produtor, até porque nós temos uma bacia leiteira aí de uns 30 anos na região já, né? Então já somos a maior bacia leiteira do estado. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior produção de leite. Então, assim, nós não somos os coitadinhos. Nós temos a maior bacia leiteira. A nossa região é a maior bacia leiteira. Nós temos o melhor plantel, porque nós temos as melhores médias de produções do estado. A gente tem que parar com esse coitadismo, assim, bom, a gente é o melhor do país. Nós estamos na região que é a melhor produtora do país. Então, o que isso vai sobrar para os outros se a gente não tem condições de atingir essas exigências, né? Eu só gostaria de me manifestar quanto à questão do que o Jair colocou, né, desse produtor começar a produzir leite aqui, vender leite engarrafado, garrafas de vidro. Né? Que maravilha isso, é uma questão de segurança alimentar. E é o que nós mais precisamos, né? Então, eu acho que essas atividades devem ser incentivadas, devem ser estimuladas, né? A nível de município, né? Ali entra a questão da Secretaria Municipal da Agricultura, enfim, dos órgãos que devem estimular isso. Porque se nós podemos adquirir um produto produzido aqui, com qualidade, com os padrões de higiene, é muito mais seguro consumir. Muito mais seguro. É questão de saúde, né? De segurança alimentar. Claro que a segurança alimentar não trata apenas a saúde, tem outras questões, mas eu acho extremamente importante isso. E queria também, presidente, fazer um comentário aqui que não tem nada a ver diretamente com o tema, mas é indiretamente, quando o Edivan colocava antes do fechamento da Nestlé, de Palmeiras das Missões. Eu me lembro muito bem, eu acompanhei isso com os meus alunos do ensino médio no Érico Veríssimo, naquela época. Havia a guerra fiscal, era entre, se não me engano, era o município de Santa Rosa, Carazinho e Palmeiras das Missões, disputando a Nestlé. E aí é aquela história, né? Na guerra fiscal, a fábrica vai onde se oferece mais. E eu me recordo muito bem que o prefeito de Palmeiras ofereceu tudo que a empresa queria, ofereceu mais que os outros municípios, assinou o contrato, e assim que ele assinou o contrato, ele foi correndo para o governo do estado pedir ajuda. Disse, eu não tenho condições de oferecer
tudo que a empresa exigiu. Era terraplanagem, era asfaltamento, era um monte de coisas. Né? Para quê? 10 anos a empresa não pagaria impostos. Né? Claro, gera empregos, sem dúvida, isso é importante. Né? Mas eu acho isso de uma crueldade muito grande o que essas empresas fazem. Porque a Nestlé, ela é uma multinacional, ela é bilionária, para não dizer trilionária. Né? Então, eles usam dos municípios, não pagam os impostos, né? Aproveitam os anos de isenção, fecham as portas e vão embora. Preocupação nenhuma com os funcionários, ou enfim, essas questões. Eu só queria levantar essa questão. E eu lembro que eu comentava com os meus alunos que eu duvidava que depois do final da isenção de impostos concedido, né, o período concedido pelo município, a empresa permanecesse no município. E está aí, fechou. Né? Pois é. Eu acho que fechou, cruel isso. Fechou 10 cruel. anos e alguns meses. Fechou, acho que fechou sim. Algum colega, vereador Edivan? Eu queria só fazer mais uma colocação, já pegar alguma coisa por cima assim. Hoje quem manda no Brasil é o latifúndio, em questão da agricultura. Quem manda é o grande. O grande que manda. O grande tem acesso aos financiamentos, às tecnologias, ele tem acesso a tudo. O pequeno produtor não tem esse acesso. Né? Eu tive num seminário, onde o professor lá da Universidade de Chapecó disse que o colono, o pequeno agricultor, ele não precisa só de estrada, ele precisa de acesso aos financiamentos, ele precisa de tecnologia e de muitas coisas para facilitar para o menor. Né? Nós só discutimos a questão do grande, a questão do porco levar para sadia, a questão de levar o frango lá para mais frango, a questão de levar o leite lá para Nestlé e para outros grandes, né? Quando eu era pequeno, eu acho que todos nós, quando a gente era pequeno, os mais velhos aqui, a gente via os caras vendendo galinha na rua, né? Galinha viva, inclusive. A gente via os colonos vendendo leite com aquele negócio na frente cheio de leite. Tipo aquele colete assim que botava o leite, vendendo mandioca, e hoje tem que ser só mandioca descascada, tem que ser só galinha, tem que só comprar galinha lá da Mais Frango, só o leite lá processado, e o porco, é só comprando o porco lá da JBS hoje, né? No meu tempo era Sadia, já trocou de nome umas quantas vezes, mas os donos são os mesmos. Então, eu queria perguntar assim, a questão do leite hoje, o leite processado, ele é fervido com qual temperatura? Se nós formos lá na casa do colono e comprar o leite puro, que é tirado lá que é tirado na hora, um leite fresco lá, ele é fervido. Ele é fervido, ele não mata alguma bactéria que ele tem lá dentro, ele mata, ele elimina, ou ele ainda, ele traz risco para a saúde de alguém que for consumir esse leite lá que é comprado lá diretamente do colono? O leite fervido em casa, para eliminar bactérias, para eliminar a brucela, né, que transmite brucelose, teria que ser fervido por 10 minutos em casa, para ter um leite. Ninguém ferve. Ninguém ferve, mas o que se tem assim para ter um leite, né, que tem o leite pasteurizado, né, tem o leite UHT, o UHT, ele sobe até uma temperatura que eu não me recordo agora assim de cabeça, sobe e dá um choque gelado para matar as bactérias presentes no leite. Para fervura normal em casa, para ter um produto inócuo, se fala em 10 minutos. A questão da venda de casa em casa, né, daí nós entramos na questão de saúde pública, né, Edivan? Nós temos de um dos focos, nós temos 2 focos de brucelose na região, um ali em Portela, que de 10 pessoas, né, a gente começou só pela família, mas aí tinha um irmão do lado, eles acabavam prestando serviço um para o outro. Tinham 10 pessoas na propriedade, 5 positivas para a brucelose. Então tu pensa se esse produtor vendesse leite ou queijo, sabe, tanto a brucelose quanto a tuberculose é 1% do rebanho, mas alguém vai comprar nesse 1%. No queijo fica bastante tempo uma brucelose.
E daí tu pega, tem só em 1%, mas alguém vai acabar comprando desse 1%, né? Então hoje nós temos questões de saúde pública, às vezes parecem burocracia que dificultam, mas a coisa não é brincadeira, assim. Até para nós, assim, a gente trabalhava tuberculose, já tinha alguma coisa no dia a dia, brucelose não tinha nada, está distante, mas quando tu chega, tu vê, né? Tu vê que onde tem os animais doentes, as pessoas acabam adoecendo também, né? Nós temos relatos, nós temos colegas veterinários que acabaram contraindo a doença, a mulher abortar por causa, então não dá mais para brincar. Eu acho que hoje a alternativa, né, essa venda de casa em casa, a do leite ainda seria viável financeiramente para o produtor. Hoje galinha e porco tu não consegue mais criar e competir com o que tem no mercado. Se tu criar em casa, tu vai vender pelo dobro do preço do que é colocado no mercado, né? Suínos produzidos em alta escala. O leite ainda conseguiria concorrer, mas a saída é que nem o Jair falou, tomara que tenha uma indústria, vai pegar um nicho de mercado. Eu não sei se a gente está preparado para nicho de mercado, né? Porque essa questão de garrafa, de repente, por ser garrafa de vidro, vai ter um custo um pouco maior. Nós temos problemas que o nosso país ainda, até pela situação econômica, a gente vai muito pelo preço. Então, de repente, vai produzir vai tentar fazer um produto diferenciado, que passe por um processo que vá menos aditivos, mas isso pode ter um custo que eu não sei se o mercado está preparado. Tomara, né, tomara que a gente consiga colocar um produto de melhor qualidade e por um preço menor. Se trabalhando bem, tem tudo para dar certo, né? E funcionar no mercado. Jair? Eu só vou, acho que finalizar a minha parte agora. Às vezes quem está ouvindo pode pensar que está sendo desestimulado a consumir leite, né? Eu também consumo, o meu consumo ainda, quando eu não tenho leite do interior, que às vezes a gente não vai todo dia, eu consumo leite de caixinha. Ele não é aquilo que a gente deveria consumir, mas em últimos casos ele tem mais propriedades alimentícias do que problemas. Outra questão, a viabilidade das propriedades pequenas. Você falou de 25, 30 animais, isso é 4, 5 hectares trabalhadas de uma forma técnica correta, né? Então não precisa ter um latifúndio para tu produzir 5, 6 mil litros de leite por mês. É bem possível chegar nessa situação. E eu acho muito interessante algumas colocações que vieram aqui, porque nós temos que nos adequar. Se nós estamos aqui, queremos consumir, nós queremos um produto ideal para a gente consumir. Então, se nós estamos lá para vender, nós temos que vender algo que o consumidor se sinta atraído para comercializar. Eu vejo no produto diferenciado que vai se ter uma possibilidade de alguém até pagar talvez um pouquinho mais e tomar com gosto, né? Hoje em Três Passos é muito pouco leite nosso que é consumido, né? Ele vai e depois ele volta. E esse vai e volta aí ele tem um custo, né? Então isso qualquer um pode começar a entender que é possível, e olha o que pode girar. E na questão do aumento da produção, que acontece mesmo com a diminuição dos produtores, o comércio sente a diferença do número de produtores, mesmo tendo uma maior produção. Quando eu ganho R$1.000 por mês, eu gasto quase todo esse 1.000 no comércio. Quando eu ganho 2.000, já começa de repente a guardar alguma coisa para não ser gasto no comércio, e se eu ganhar 5, 10... Então o que eu quero dizer com isso? Aquele produtor que era pequeno, que está saindo da atividade, é o que ganhava 2, 3 mil no mês e gastava tudo no comércio.
Então o comércio de Três Passos e da região se preparava para o dia do pagamento do leite e hoje não é mais assim. Então eu vejo que nós, lideranças que nós somos, deveríamos dar uma olhada especial para o pequeno produtor que ele recebe menos pela quantidade e pela qualidade do leite. Ele recebe menos por causa disso. Às vezes até muitos pequenos têm qualidade até melhor que alguns grandes, mas daí tem pouca quantidade. Então acho que interessante, é muito oportuno ainda, apesar de já estar passando, porque agora nesse mês aqueles produtores, tem uma empresa, só para citar também, uma empresa que compra leite em Três Passos, que tem mais de 20 produtores que vão ter que fazer o reteste, né? Fizeram 3 testes e deu 3, isso não lembro se tu explicou, né? Agora tem que fazer um reteste para dar certo, senão não vende mais leite para ninguém. Não é para aquela empresa, para ninguém não vende mais. Então acho que consegui concluir assim aquilo que eu estava pensando. Eu expliquei meio rápido, né? A questão dos testes de célula somática, tanto quanto de contagem bacteriana, eles são feitos por médias trimestrais. Agora vai ser a primeira média, né, de agosto, setembro e outubro. Se somar os 3 testes e dividir por 3 e dar acima de 300 mil, esse produtor fica impedido de vender. Ele tem que apresentar, ele ou a empresa tem que apresentar um teste dentro do padrão. Então ele não vai ficar proibido de vender e não vende mais. É o tempo dele fazer, de caprichar com a limpeza, na questão da contagem bacteriana, manda um teste, acho que deve ser para Frederico, para Uri, que é o mais perto aqui na região. Se o teste vem abaixo dos 300, já pode vender. Então, de repente, demora 1, 2 dias nesse fluxo aí assim, mas ele vai ter que se adequar. A partir desse mês vai começar, né? Vai formar a primeira média, agosto, setembro, outubro. Mês que vem é setembro, outubro, novembro. Então, assim, já para não foi feitas as médias trimestrais para, se tiver um desvio, né, durante um mês, né, seja absorvido. E se tiver também, que os produtores falam, pega um dia de chuva, né, que as vacas vêm embarradas, isso aí vai acabar acarretando maior contaminação no leite. Não precisa ser justo naquele dia de problema que o leiteiro vai coletar essa amostra. Se coletar ideia alta, pode coletar mais de uma amostra no mês, né, para compor a média. Então tem alternativas de adequações para o produtor, mas ele vai ter que cumprir com as regras de higiene e de limpeza para atingir os 300 mil, né? Isso aí vale mesmo para a célula somática, na medida que for cobrada, né? Em cima das médias trimestrais. No momento que trancar, tem que apresentar pelo menos um teste dentro dos padrões para voltar. Fica amarrado nas normativas. O produtor, se mudar de empresa, porque quando dá problema, a primeira coisa é pular para outra empresa, né? Isso daí sempre que ocorreram problemas no leite, os produtores agiram dessa forma, né? Qualquer desentendimento, qualquer problema que dá troca de empresa, hoje a empresa, para começar a pegar do produtor, vai ter que apresentar um teste dentro dos padrões. Então, não tenha essa escapatória de pular de empresa em empresa, como vinha sendo feito. As normativas vão amarrar um pouco, vão fidelizar um pouco os produtores nessa questão de troca de empresas. Isso daí pode ser bom também, né, na questão de valorização do leite. Nós tínhamos nós temos uma empresa aqui de Esperança que tem um programa de propriedades livres de brucelose e tuberculose, paga todos os testes para o produtor, e nós visitamos um produtor que 10 dias depois do primeiro teste, trocou de empresa. A empresa gastou uns R$2.000 com ele no primeiro teste e o cara mudou de empresa. Aqui de Três Passos, da mesma empresa, teve gente que aproveitou dos testes e vendeu todo o rebanho e saiu da atividade. Então nós temos muitas situações assim que vão sendo amarradas e que tomara que venham para valorizar o produto, né? Que um pouco desse baixo valor também passa por essas situações de troca de empresas. Nós tínhamos e ainda temos algumas empresas ruins, né, que coletam esse leite de pior qualidade e acabam pagando muitas vezes 70 centavos, 75 centavos
o leite que tranca em outras empresas acaba indo para alguma queijaria menor e assim, sem qualidade nenhuma, né? Então isso daí vai, aos poucos, está se amarrando e vai diminuir esses casos, e a tendência é que acabe aumentando o valor do produto, né, por questões de qualidade. Vamos estar vendendo um produto melhor, né? Vamos estar diminuindo as fraudes, as contaminações. Muito bem, então a gente agradece mais uma vez a participação do médico veterinário Guilherme Bastos Saldanha, chefe da Inspetoria Veterinária aqui de Três Passos, né? Ele que esteve aí já esse ano tratando sobre brucelose e tuberculose bovina, e hoje trouxe informações também sobre, mais especificamente, as instruções 76 e 77 do Ministério da Agricultura. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. A gente já libera também dos trabalhos aqui na mesa diretora, e colocamos sempre o Poder Legislativo aqui à disposição da Inspetoria Veterinária, sempre que acharem necessário trazer algum tema de interesse da comunidade, estamos sempre abertos. Eu agradeço a oportunidade, é sempre nosso interesse estar discutindo com as questões relacionadas a nossas atividades junto à comunidade. Nós vemos, né, além da questão do leite, assim, nós estamos passando hoje por um momento que vem sendo trabalhado pela Secretaria da Agricultura desde a década de 70, que é a vacina da aftosa, né? O Estado luta pela erradicação da febre aftosa começou na década de 60, alguma coisa já de vacinação. Na década de 70 passou a ter um programa de vacinação no Estado e depois no país. Esse ano eu conversei na Expo Inter com o senhor Luiz Fernando Cirne Lima, que foi secretário da Agricultura aqui no Estado, foi ministro da Agricultura, e ele me disse que quando implantaram o programa de vacinação a nível nacional, ele acreditava que em 10 anos fosse erradicada a aftosa, isso na década de 70. Então nós estamos agora, né, nesse momento, nós estamos chegando no auge de uma situação que se imaginava que em 10 anos, lá na década de 70, seria resolvida. Agora, nas próximas 2 semanas, no máximo, sai o resultado da auditoria que o Ministério da Agricultura fez na nossa secretaria sobre a retirada da vacinação da aftosa. Tudo indica que nós vamos ser aprovados. Já saíram alguns comentários sobre alguns itens que tiveram na auditoria. Então, junto com o Paraná, nós vamos estar aptos à retirada da vacina. Vamos se juntar a Santa Catarina, que já é livre há alguns anos. Isso vai também agregar valor aos nossos produtos, agrega valor à carne, agrega valor à produção de suínos. A pressão maior era dos produtores de suínos, os melhores mercados de suíno do mundo, que pagam até 30% mais, só compram carne de quem não vacina. A vacina é um indicador de qualidade do serviço veterinário, né? Tu poder trabalhar sem ter a bengala da vacina no serviço. Então nós estamos chegando nesse momento. Nós não temos como ficar para trás. O Paraná já foi. Se nós ficarmos para trás, isso vai ser um baque monstruoso na pecuária do Rio Grande do Sul. Então nós temos que ir da forma que for, não tem que chorar. Hoje, né, nós estamos, semana passada, nós tivemos 236 colegas que pediram aposentadoria, né, devido a mudanças previdenciárias. Então a gente já vinha capengueando, mas assim, a gente dá conta. Agora a gente sofreu mais um baque, mas a gente vai ter que dar conta junto. Hoje se tem a sanidade como tem que ser, a sanidade tem que ser compartilhada, tem que ser entre as instituições públicas, entre os produtores, entre entidades privadas. Então os produtores vão ter que abraçar, as empresas vão ter que abraçar, e a gente vai ter que dar esse passo à frente, né? Se Deus quiser, nós nos próximos 15 dias vamos estar aptos à retirada da vacina da aftosa. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, tivemos então no espaço da Tribuna Popular, na última sessão desse mês de outubro, a presença do médico veterinário Guilherme Bastos Saldanha, chefe da Inspetoria Veterinária
aqui de Três Passos. E em nome, já aproveitando, em nome do Guilherme, que é servidor público aí do Estado, a gente quer, em nome do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores de Três Passos, saudar todos os servidores públicos, né, nessa data, que é o dia dos servidores públicos, nesse 28 de outubro, saudar aqui especialmente aos servidores da nossa casa, da Câmara de Vereadores, mas de uma forma geral a todos aí, os cidadãos, cidadãs que cumprem essa tarefa em nosso país, aí, que são fundamentais, né, para que possam ser realizados os serviços públicos em nosso país. Então a gente quer saudar em nome da Câmara de Vereadores. E passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de lei que foram lidos na reunião de hoje. Solicito aos vereadores William Heineck e Marli Frank, presidentes da Comissão de Constituição e Redação e Comissão de Orçamento e Finanças, para que possam designar os relatores. Projeto de Lei Complementar número 10/2019. Comissão de Constituição e Redação. Vereador Tocha. Comissão de Orçamento e Finanças. Eu indico a mim mesma. Projeto de Lei número 87/2019. Jair. Comissão de Orçamento e Finanças. Vereador Arley. Projeto de Lei número 88/2019. Flávio. Comissão de Orçamento e Finanças. Vereador Ido. Projeto de Lei número 89/2019. Vereador Tocha. E a Comissão de Orçamento e Finanças. Vereador Arley. E por último, o projeto de lei legislativa número 21/2019. Vereador Flávio. E a Comissão de Orçamento e Finanças. Vereador Ido. Muito bem designados os relatores, então. Espaço do pequeno expediente, explicações pessoais. Algum vereador queira se manifestar? Então vamos pela ordem aqui de vereadora Rosane Edivan, abre mão. Vereador Ido. Eu só queria recordar a grande festa que houve na sexta de noite, quando a inauguração do campus, digo assim porque aquilo lá é um campus, é uma universidade. Aquilo lá nos alegrou tanto que aquele complexo virou um campus. E de toda a ordem a sociedade se reuniu nas festividades de inauguração da escola, com depoimentos de autoridades, com depoimentos de pessoas que circundavam e estavam lá também a convite e curiosidade. Enfim, o que nós ouvimos, o relato das pessoas é de que Três Passos, de fato, a educação é prioridade. E nós também realizamos essa iniciativa, até porque a localização dessa escola vem premiar um pessoal bastante de família humilde, né? E a sua qualidade de ensino como integral escola vai fazer com que as crianças, até 600 o número, venham a ter uma ocupação de turno invertido, e vai trazer muitos benefícios para o futuro de Três Passos, criando cidadão, criando família daquela que nós primamos. Eu quero parabenizar então a todos que tiverem a mão colocada para que aquilo fosse uma realidade, e principalmente o seu prefeito municipal e a sua equipe de educação, que foram abnegados em fazer com que aquela obra se inaugurasse e fosse hoje uma realidade, e é uma das maiores escolas municipais de toda a nossa região, e vem de fato de direito premiar a educação como prioridade. A todos meu respeito da administração municipal, e como também aos funcionários dessa casa, os funcionários municipais, enfim, todos os funcionários do Estado, que hoje é o dia deles. A todos eles parabenizo e que festejam bem, porque são os árduos que levam o sacrifício do Estado, o sacrifício da União, o sacrifício do município nas costas, e muitas vezes não têm o reconhecimento. E a eles parabenizo pelo belo trabalho que desenvolvem, levando adiante o município, o Estado e a União. Muito
Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Ido. Mais algum vereador queira se manifestar? Tocha. Então, boa noite a todos. Eu vou falar rapidamente. Primeiramente, como servidor público, externar os parabéns a todos os demais servidores públicos. Então, um dia especial para nós. Quero falar rapidamente sobre o primeiro seminário de Democracia, Cidadania e Direitos Humanos, que foi realizado na Unijuí, em conjunto com a Unijuí, mas um evento promovido pela Câmara de Vereadores, uma proposta da nossa mesa diretora, no nome do presidente Vinícius Araújo, da vice-presidente Marli Frank e eu como secretário. Um evento muito importante. Na quarta-feira, mini oficinas promovidas. Na quinta-feira, a palestra com Joremir Machado. Vocês todos receberam o convite com toda a programação. Tivemos uma grande participação da comunidade, salão lotado, as salas de aula com boa participação de alunos e comunidade em geral, nas oficinas também. E na quinta-feira, então, com o Joremir Machado, uma ótima palestra, uma grande oportunidade de debate, de promoção, de reflexão, né? Então, o objetivo do evento era esse. Eu tenho certeza que os colegas na próxima sessão vão falar mais também, e eu também vou falar um pouquinho mais, mas eu quis citar o evento porque nós temos que lamentar, e agora eu falo com sinceridade, que estávamos apenas eu, Vinícius, Marli e os colegas da Câmara, aos quais eu deixo todo o agradecimento pelo trabalho realizado, toda a equipe se envolveu, e a gente lamenta sim, cada um tem seus motivos, eu não quero ouvir motivos de nenhum, mas dos 11 vereadores, apenas nós 13 estivemos num evento que era promovido pela Câmara Municipal de Três Passos. Não era a Unijuí, não eram os outros apoiadores, tivemos vários apoiadores também, mas a realização era da Câmara de Vereadores de Três Passos, um evento democrático, uma discussão super importante, e nós que tanto cobramos participação da comunidade na sessão, nos eventos da Câmara, temos que dar exemplo. Então, de forma bem tranquila, de forma uma crítica construtiva que eu tento fazer para os colegas, eventos desse tamanho e dessa importância precisam ser valorizados e frequentados também como exemplo e como crescimento pessoal. E vou falar rapidamente aqui, que eu vou falar mais na próxima semana também, sobre o projeto de lei complementar número 1019, que nós teremos oportunidade de discutir nas comissões na quinta-feira, e se ele for aprovado para a votação, uma discussão maior na segunda-feira, e nesse dia também eu vou poder falar mais utilizando o expediente, mas falo do projeto para que os colegas deem uma atenção. É um projeto de minha autoria, eu estou há quase 4 meses trabalhando nele, não é complicado, vocês sabem muito bem que é complicado propor projetos, porque a questão técnica, a questão constitucional, todos os pré-requisitos exigidos são bem trabalhosos, tem termos técnicos, questão de impacto financeiro, compensação financeira, isso tudo eu tive que ir atrás, buscar pessoas capacitadas para fazer isso, porque eu não tenho esse conhecimento, mas é um projeto que atende, inclusive, as propostas de campanha que eu tinha, que era atuar na questão de meio ambiente e sustentabilidade ambiental, que vai ao encontro dos meus estudos nos últimos anos, inclusive como graduando e como mestrando. A dissertação que eu apresentei para me formar no meu mestrado tratava em boa parte desse assunto também. Então, ao meu entender, é uma obrigação minha como vereador propor ações nesse sentido. Eu busco deixar um legado bem interessante aqui, que é um incentivo para ações sustentáveis dentro de imóveis do município, tendo como contrapartida, então, redução nos valores do IPTU do morador. Então, ele beneficia o cidadão, com desconto do IPTU, ele beneficia o meio ambiente, pois todas as ações têm um objetivo de sustentabilidade ambiental, e ele beneficia todo o município, tornando o município mais bonito, mais sustentável ambientalmente, atendendo
há alguns objetivos tratados pela Agenda 21, tudo está na exposição de motivos, todo o projeto está bem explicado, se alguém tiver alguma dúvida pode me procurar, mas eu trato com muito carinho e com muita importância esse projeto, que sempre foi um dos objetivos meus desde que eu assumi esse papel. Então, teremos mais oportunidades para discussão. Peço a atenção dos colegas. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Tocha. Não havendo mais oradores inscritos, encerramos a presente sessão e convocamos os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária horário regimental na próxima semana. Boa noite.